Salmo 116, o verso 3. Nós não sabemos quem escreveu este salmo, mas certamente quem escreveu passou por dias bem complicados. Talvez dias semelhantes ao que você já passou, ou que pode estar passando. Salmo 116, verso 3. Olha o que o autor coloca para você e para mim refletir. É profundo isto. Ele diz assim: laços de morte. Eu sinceramente não sei o que é isso. Uma dor tão profunda que quando o autor vai tentar descrevê-la, ele tenta descrevê-la usando essas palavras. Laços de morte me cercaram. E aí piora. E angústias do inferno, meu Deus, se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Vamos juntos? O mesmo verso? Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. A minha conversa, amados, com você gira em torno do seguinte tema: depressão existe na igreja e fora dela. O crente não está isento de passar pela depressão. Aliás, eu já conheci crentes, e quando eu digo crente, não estou dizendo trapicola. Crentes, gente cheia do Espírito, cheia de Deus, deprimida. A história nos conta isso. Quando você olha para a história, você vai ver homens de Deus, e põe de Deus nisso, deprimidos. Por exemplo, você vai ver Elias, que está na Bíblia, deprimido. Embora na Bíblia não há a palavra depressão, mas há a palavra tristeza profunda, angústia, dor, que são sinônimas de depressão. Você vai ver Davi, você vai ver, por exemplo, Jonas, Jó, Paulo, homens de Deus, que enfrentaram os laços de morte, as angústias do inferno. Você vai ver depois da Bíblia gente como David Livingstone, crente, cheio do Espírito, que pregava todos os dias e dizia que a sua alma não saía do cárcere. Você vai ver homens como Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. É impossível você passar pelo seminário sem saber e ler sobre a vida deste homem, que pediu à igreja, ele era batista fiel, sua denominação, ele pediu à igreja, a sua liderança, para que permitisse ele ter um ano sabático, isto é, um ano longe dos trabalhos da igreja, para ir para um sítio, para o meio da roça, para tentar curar a sua alma. Um homem cheio do Espírito. A gente tem nomes atuais, pastores, mulheres, missionários, evangelistas, que passam por este drama. E quando eu coloco naquele tema ali, amados, existe na igreja e fora dela, é para que você entenda uma coisa. Até hoje, engraçado, nós estamos no século 21. Até hoje é um assunto de tanta mentira sendo falada em cima desse assunto. Por exemplo, deixa eu te ilustrar. Quando você olha o escritor Jay Adams, ele escreveu um livro, Manual do Conselheiro Cristão, um crente, um homem, um escritor da alta. Ele afirma ainda que a depressão é pecado. Ele diz: se você está deprimido é porque está com pecado escondido na sua vida. Um homem desse nível ainda afirma isso. Por exemplo, se você ler o livro de Helios Osborne, ele vai dizer que depressão é demônio. O deprimido está possuído. Meu Deus! Por que a gente ainda não entendeu essa verdade? Que daqui para cima é uma realidade, o sujeito está deprimido, daqui para cima é demônio, não posso tomar remédio,
Não posso procurar um médico. Daqui para cima não, mas daqui para baixo eu posso. Se o meu pé está inchado, posso ir no médico. Posso tomar uma dipirona, mas daqui para cima não. Daqui para cima é demônio, daqui para baixo é remédio. Qual que é a diferença? Um crente cheio do Espírito Santo fica deprimido, amado. Um crente cheio de Deus fica deprimido. Depressão pode ser demônio, mas nem sempre é. Pode ser fruto do pecado, mas nem sempre é. Eu estou dizendo que pode. O pode coloca possibilidades. Pode ser que sim, pode ser que não é. Mas depressão pode ser algo simplesmente patológico. Pode ser algo do seu físico. Faltou serotonina no cérebro. Você não é o mesmo. Você vai chorar sem saber o porquê. Faltou uma substância de alegria. Você precisa de repor. Você precisa de um psiquiatra para te receitar um remedinho para te recompor. Por que daqui para cima é diabo e daqui para baixo eu posso ir no médico? Não é verdade? Então é um assunto sim que até hoje tem diversas vertentes e mentiras que o deprimido, quando escuta, mais deprimido fica. O sujeito está deprimido, ele diz muitas vezes para o crente: olha, eu estou passando pelos laços as angústias do inferno, estão me cercando. Aí o sujeito diz: é demônio. Aí o deprimido, que já está deprimido, escuta que é demônio, mas deprimido fica. Parece que empurrado pelas angústias profundas, ele se torna, e mais difícil fica para ele sair. Pois é. Então, amados, eu trouxe aqui para você uma definição. Eu li um livro, Andrew Salomon. Ele não é crente, mas ele escreveu um livro intitulado O Demônio do Meio-Dia. Um livro difícil de ler. O Demônio do Meio-Dia. Você consegue entender o que ele está dizendo? Porque na cabeça dele, depressão é um demônio que se enfrenta quando o sol está raiando ao meio-dia. É louco. Ele define depressão e ele diz que o deprimido sente-se como que se estivesse vivendo o seu próprio funeral 2 vezes por dia. Então, uma definição que parece-me chegar bem perto do sentimento daquele que deprimido fica. É como engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. Se você já passou por esse vale, você sabe que é bem parecido com isso mesmo. Você sabe que os dias são cruéis. Ao meio-dia, parece que vira noite. Pois é. Então eu vou conversar com vocês aqui, embora eu já preguei esse assunto aqui com vocês, eu vou passar rapidão, assim ó, então você fica atento. Eu vou passar rapidão algumas causas, o que pode levar, são algumas, porque a gente tem inúmeras outras, mas eu vou pincelar algumas que vejo que são mais costumeiras, rotineiras, algumas causas assim rapidão, alguns sintomas mais rápido ainda, para depois eu te dar algumas dicas práticas, para você já se prevenir, se você não estiver, porque eu não quero que você entre nisso. E se porventura você estiver deprimido, essas dicas, com a ajuda de Deus, eu penso que pode tirar você deste lamaçal, destas angústias profundas, infernais. Então vamos para alguns sintomas, amados. Primeiro, quais são as causas reais para a depressão? Quais são as causas? Primeiro, ressentimento. O que é ressentir? Sentir de novo. O sujeito que guarda ressentimento, ele guarda uma dor para sentir essa dor de novo. Não é assim? Eu não sei você, há pessoas e pessoas. Algumas mais facilidade de guardar rancores, outras menos. Eu não sei você, eu conheço a mim. Mas aquela pessoa que guarda ressentimento, ela guarda dores. E ela revive aquelas dores. Se você chegar agora e me dar um tapa aqui, no meu braço, é uma coisa, você me deu um tapa. Daqui a pouco eu chego ali, o Esdras me dá mais um tapa no mesmo lugar. 2 tapas no mesmo lugar. A dor já foi diferente aqui agora. Aí eu chego ali, o Tiago me dá o 3º tapa, no mesmo lugar. Meu irmão, eu chego lá, o meu braço precisando de tratamento. Por quê? Eu ressentir. A primeiro tapa no lugar, o segundo tapa no mesmo lugar, o 3º tapa no mesmo lugar. Quem guarda ressentimento sofre a mesma dor no mesmo lugar de novo. E dói mais, e machuca mais. Eu não sei como é você,
mas eu queria que você tratasse do seu coração. Cuidado com o ressentimento. Cuidado com aquelas dores que quando você coloca a cabeça no travesseiro vêm. Lembranças, dores que alguém lhe fez, palavras que alguém lhe diz. Cuidado, porque o ressentir pode sim o levar à depressão. Segunda causa. A segunda causa é inutilidade. Ô gente, nenhum sentimento é tão pior do que esse, de se sentir inútil. Você já se sentiu inútil? Sentiu inútil na família, você está dentro da família e você sente, meu Deus, parece que eu sou insignificante aqui. Eu aqui e eu fora daqui, não faz diferença nenhuma. O sujeito, quando pensa e se sente inútil, ele tem tendências maiores à depressão. Não é à toa, amados, que o Senhor Jesus criou a igreja, porque a igreja traz para mim, para você, o senso de utilidade. Na igreja, todos nós somos um membro de um corpo. Talvez você é esse dedinho aqui, talvez o outro é esse outro dedo, talvez o outro é o braço. Todos nós somos um membro no corpo. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? É que todos nós somos úteis nesse corpo. Parece-me que Deus, e creio nisso, sabendo que o sentimento de inutilidade pode nos levar a traumas profundos, a dores profundas, Deus diz, eu vou criar uma igreja, um corpo, uma família, para que nela você tenha pertencimento, para que nela você seja útil. Então, amado, deixa eu te dizer, aqui na Tipac você tem uma função. Aqui na igreja você é útil. Uns é o dedinho, outro é o braço, outro é o pé, mas todos nós juntos mantém esse corpo de pé. Louvado seja Deus. Mas o inútil, quem se sente assim, pode ser levado sim à depressão. Terceira coisa que nos leva à depressão, amados, e vou passar rápido nesse aqui, é o isolamento ou a solidão. Gente, nós somos hoje, eu posso errar nos números aqui, se alguém souber pode me corrigir. Parece-me que nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo. Sabem, isso é por aí? 7 bilhões. Hoje, gente, é gente demais, né? Mas você sabe o que é se sentir só. Você sabe o que é estar no seu quarto, na sua cama, ou na sua sala, no seu sofá. Você sabe o que é sentir sozinho. Meu Deus, 7 bilhões de pessoas, mas me sinto só. Você sabe do que eu estou falando. Amados, a solidão, sim, a solidão pode levar você e eu à depressão, porque a solidão é falta de gente, e gente precisa de gente. Solidão é falta de ouvido, e gente precisa de ouvido amigo. Solidão é falta de contato. Por isso que eu quero te dizer, eu estou falando para a gente que está em casa, vem para a igreja, irmão, vem para a igreja, você precisa de gente, você precisa de contato, você precisa de abraço. Ah, eu não abraço não, então dá soquinho, até você poder abraçar. Nós precisamos de contato, gente, a gente precisa de olhar no olho do outro, a gente precisa ver lágrimas nos olhos do outro, a gente precisa ver brilho no olho do outro. A solidão nos leva à depressão. Portanto, tome muito cuidado para você, não se sentindo sozinho, manter-se ali. Faça alguma coisa, reaja, chame gente para perto. Eu estou precisando de você, amigo, estou precisando de você, vizinho, estou precisando de você, irmão, mas chega para perto de mim. Se eu, porventura, estou falando com gente sentindo solidão, eu quero te dizer, faz um telefonema, manda um zap, arranja um jeito, mas de fazer alguém chegar para perto. Não fique sozinho, não. Quarto, o que pode levar uma pessoa à depressão? Pecados não confessados. A Bíblia diz que sim. Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos. Se eu peco e não confesso, e mantenho esta prática, o pecado, a Bíblia diz sim, que eu posso passar pela depressão. O salmista passou. Pode, pastor, a depressão ser fruto de um pecado? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que analisar a sua própria vida. Mas pecados não confessados levam à depressão. Escute essa. Sabe o que nos leva à depressão? Quinto,
comparações. Deixa eu dizer para você, pai, que tem filho, um ou mais, deixa eu dizer para você, nunca, neca tibiriba, conhece essa palavra? Nunca, jamais, estou dando essa ênfase para você guardar no coração, compare o seu filho, nunca, nada pode ser tão prejudicial para ele do que comparação. O seu filho é único, única, pode sair do mesmo ventre. Eu já escutei muita gente falando isso, pastor, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3, todos eles são diferentes. Deixa eu te dar uma palavra, vieram do mesmo útero, mas o pai deles é diferente. Você não é o mesmo pai do que você foi com o primeiro filho, do que você é com o segundo filho, o terceiro, quarto, quinto, sexto, não sei a multidão que você tem aí. Você não é o mesmo pai, a mãe não é a mesma mãe, a época não é a mesma, por isso que a gente tem 2 filhos, eles são tão diferentes um do outro, saíram apenas do mesmo útero, mas a realidade externa, paterna, materna, totalmente diferente. O que faz, o que coopera para as diferenças. Então nunca compare, nunca diga lá, filho, o filho do fulano faz, por que você não faz? O filho do fulano não faz, por que você não faz? Nunca compare. E nós estamos numa época de comparações, né? Porque a gente tem rede social. Antigamente você não sabia se o vizinho foi para Moimirim, mas hoje você sabe. Hoje ele vai lá para Caldas Novas, ele posta. Ele vai tirar férias, ele posta. Aí você está lá na labuta, você está suando. Gente, meu Deus, eu estou aqui. Estou vendendo almoço para comprar janta. E o sujeito está curtindo o Nordeste. Aí o que você faz? Comparação. Você diz, meu Deus, por que ele não eu? Comparação. E comparação mata. É o tempo dele desfrutar. O seu vai chegar. Aquieta o coração. Mas as redes proporcionaram para nós comparações. Então cuidado, sabe? Porque a gente nunca compara com alguém que está pior do que a gente. A gente dificilmente faz isso. A gente sempre compara com alguém que está fazendo algo melhor do que a gente. A gente devia de vez em quando ir no hospital, conhecer os leitos, que você vai ver que tem gente muito pior do que você. E quando você compara a sua vida com elas, você encontra razões inumeráveis para glorificar o Senhor. Obrigado, Pai. Porque tem gente que não consegue colocar um garfo de arroz na boca. Tem que ser alimentado por uma seringa. E você come para chuchu, né, irmão? Eu imagino, come bem. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu vou passar, vamos para os sintomas. Sintomas rapidão. Primeiro, os sintomas são ainda para você ver se você está vivendo esses dramas aqui. Primeiro, perda do interesse generalizado. Quem tem e está passando por depressão não se interessa por nada. Vamos jogar futebol? Hoje o sol está quente. Vamos jogar bola? O tempo está nublado, não vou jogar não. O sujeito está desinteressado até por prazer, é um sintoma. Então, se você anda muito desinteressado, dá uma analisada. De repente, você pode pedir ajuda antes que a coisa piore. Eu não estou dizendo, gente, desinteresses eventuais. Porque tem dia que é o dia da gente, tem dia que a gente não está bem mesmo. Tem dia que você olha no espelho e o espelho não está de boa com você. Tem dia, a gente é gente. Ninguém está bem o tempo todo, ninguém. Mas eu estou falando algo recorrente, você está sempre desanimado. Hoje a gente tem gente que é desanimada até para dar bom dia. Bom dia, irmão. O que tem de bom? Paz do Senhor, paz. Então, se é algo recorrente, cuidado, pode ser um sintoma de que você está entrando ou já está deprimido. Segundo sintoma, falta de ânimo. O sujeito não tem ânimo para nada. E dentro da vida conjugal, perde o ânimo até para a vida sexual. Desanimado, ela, desanimado, ele, desânimo. E aí é algo recorrente, não é algo de um dia, é algo que tem se repetido. Pode ser um sintoma de que algo está errado aqui, faltando serotonina, faltando de alguma coisa no cérebro, que diminuiu a sua libido, diminuiu o seu ânimo, e você está desinteressado. Tem cuidado, tem tratamento. Terceiro, sentimento de tédio constante, tudo está ruim. Você não consegue ler uma página da Bíblia sem se perder. Já passaram por essa experiência? Eu já passei por esse vale, eu sei o que é isso. Você pega um devocional,
Uma página, você começa a ler a primeira linha, a segunda linha, na terceira linha, você já não sabe mais do que está dizendo a primeira e a segunda linha. E você tem que retomar, porque a concentração não consegue. O culto fica difícil, 1 hora de culto, meu Deus, não suporto. Sentimento de tédio recorrente, constante, sintoma de depressão. Você quer ver mais? Irritabilidade. Irritado para tudo, com todos, a todo momento. Esse é um sintoma que, quando eu passei por isso, fiquei muito irritado. A esposa não podia fazer nada, a Cris sabe o que eu estou falando, não podia fazer nada, que eu já estou brigando. E você que não me conhece, que eu não sou bonzinho igual você pode pensar que eu sou. Irritado, qualquer coisa. Se o arroz passa, reclama. Se o arroz fica seco, reclama. Se o feijão está salgado, reclama. Se está faltando sal, reclama. Pois é, essa irritabilidade constante é um sintoma de que tem alguma coisa errada aqui, precisa de tratamento, e tem jeito. Quer ver mais? Desânimo, apatia, vamos sair? Não quero não. Vamos ficar em casa? Está ruim. Vamos assistir um filme? Não quero. Vamos fazer qualquer coisa? Não quero nada. O que você quer? Nada. Pois é, desânimo, um sintoma. Quer ver mais um sintoma? Insônia ou hipersônia. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas que ficam deprimidas não conseguem dormir. É de alguns. Outros já dormem demais. É o dia todo momento. Ele está em qualquer lugar e está bocejando. Uns têm hiper, outros têm insônia. Eu não sei a sua realidade, mas tudo que é mais, é muito, é um perigo. Dormir muito é ruim, dormir pouco é ruim. Tem alguma coisa errada, você precisa de ajuda. Quer ver mais? Alguns sintomas, e o último, abuso nas distrações. Você se distrai com muita facilidade, alguns vão para pornografia para se distrair, outros vão para fotos sensuais, outros vão para assuntos que não devia, assistir filmes que não devia, séries que não devia, para tentar encontrar serotonina, para tentar encontrar satisfação, alegria, prazer, e para tentar suprir essa falta, vão pelos caminhos tortuosos da existência. Cuidado, é um perigo, é uma cilada. Alguns vão para a droga, alguns vão para o cigarro, alguns vão para a bebida, porque triste está, tenta encontrar em algo alimento para a sua tristeza, para transformá-la em alegria, e aí usam subterfúgios que são momentâneos e passageiros. O sujeito bebe, esquece, mas daqui a pouco você bebe de novo. Fuma um cigarro, encontra o que ele procurou, mas daqui a pouco tem que fumar outro. E aí, isso eu poderia dizer pornografia, eu poderia dizer no sexo ilícito, poderia dizer tantas coisas. Cuidado, que são subterfúgios perigosos, que nos levam ao inferno mais profundo ainda, da alma. Aí eu vou, amados, para aquilo que eu queria falar com vocês, que são as dicas para a gente sair disso, para a gente não entrar nisso. Eu separei pelo menos 5 dicas. Primeiro, como que a gente sai disso, pastor? Entenda que nós não controlamos as circunstâncias. Escute o que eu tenho para te dizer, isso dói, mas eu preciso te dizer, você não é Deus. Você não controla tudo, você não controla todos, as circunstâncias não estão na sua ossada, na sua administração. Então escute-me, pare de querer controlar tudo, dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho. Você não controla todas as coisas. Quem quer controlar todas as coisas, acaba ficando deprimido, porque enlouquece. Só Deus controla tudo. Só o Eterno controla todas as coisas, quer as animadas e as inanimadas. Só o Eterno, eu não. Então deixa eu te dizer uma coisa, aprenda a perder o controle. O que é perder o controle? Senhor, está nas tuas mãos, o controle é teu. Deixa Ele controlar e descansa. Deixa Ele fazer, descansa naquilo que Ele fizer. Confia mais. Se entregue mais. Lembra do que Pedro nos convocou? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance. Lançar é, toma, eu abri mão. Saiu da minha para cair na mão dele. Dele quem?
do eterno. Então, amado, você está muito ansioso, está muito preocupado, eu não sei o que será do futuro, pastor, porque ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Deixa eu te dizer, passado você não muda, futuro pode ser mudado com a intervenção do Todo-Poderoso. Então confia nele, porque ele já está lá na frente. Confia no Senhor, ele já está lá na frente, ele já conhece o mês que vem, ele já conhece o ano que vem. Então descansa, faz aquilo que você deve fazer, aquilo que Lutero dizia: eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas eu oro como se tudo dependesse de Deus. Então, naquilo que depende de você, faça, mas não queira fazer aquilo que é de Deus. Aquilo que é dele, é ele quem vai fazer, resta você confiar. Então, primeira coisa que eu diria para você: nós não controlamos as circunstâncias, não controlamos, cuidado com a síndrome de Deus. Segundo, o sofrimento é uma maneira de Deus nos levar para mais perto dele. Entenda isso aqui, por favor. Seja a depressão, qualquer outra dor, todo sofrimento é uma maneira de Deus nos chamar para mais perto dele. Senhor, estou sofrendo, está doendo, o que o Senhor quer? Deus poderia dizer: eu quero você, meu filho, mais perto de mim. Eu quero você mais aqui, chegue mais para perto, eu quero que você ande mais comigo, eu quero que você fale mais comigo, porque quando a gente está passando pelos vales, a gente fica mais crente, a gente lê a Bíblia, a gente jejua, a gente ora mais, a gente não perde um culto. Sabe o que Deus faz? E por que muitas vezes a gente entra nesses dramas? Porque Deus quer a gente mais perto dele, Ele quer, e está nos dizendo: ô filho, eu estou aqui, chega para perto de mim, chega para perto de mim. Quando a gente está passando por alguns problemas, sempre a gente pergunta por quê, né? Você pode perguntar, problema nenhum, eu também pergunto, mas eu quero te dizer uma coisa: nem sempre Deus vai nos responder o porquê, nem sempre. Aliás, na maioria das vezes nós não teremos a resposta, mas uma resposta eu estou te dando. Senhor, por quê? Passo por que estou passando, sofro o que estou sofrendo, por quê? Uma coisa eu tenho certeza, é porque Ele te quer mais perto. Então, você está deprimido, irmão, você está triste, você está angustiado, Deus está dizendo: vem mais para perto de mim, filho, ande mais juntinho de mim, eu quero que você esteja mais comigo, vem, por isso a necessidade de um culto como esse, por isso a necessidade de uma igreja como essa. Você não pode ficar ausente, você não pode faltar, porque aqui é curadouro, aqui Deus trata, aqui Deus restaura, Deus nos coloca mais perto dele e diz: filho, fica aqui pertinho de mim, que eu posso dar alento para a sua ferida, eu posso dar paz para o seu coração, chega mais para perto de mim. Deus quer que a gente desfrute da presença dele, e às vezes a gente passa por alguns problemas, irmão, que é a vida inteira, sabia? Eu vou dizer aqui, sem medo de errar, todos nós temos alguns problemas que a gente carrega a vida toda. Temos ou não temos? Os problemas persistem. Alguns dizem para mim: pastor, já tem anos que isso está, esse problema. Pois é. Então não resolveu, não é verdade? Não. Então, enquanto você está sofrendo, ande com Deus. Porque se nunca resolver, com Deus você andou. Vamos para a terceira? Tem atitudes essenciais quando você passar por estas situações. Que tipo de atitudes, pastor, que o senhor gostaria, e o senhor está falando para eu ter, quando passar pela depressão, pelo vale, pelos laços da morte? Que tipo de atitude? Eu separei algumas. Primeiro, atitude de falar com o Senhor. Fale com Ele mais. Fale com aquele que conhece você plenamente, completamente, perfeitamente. Fale com Ele mais. Então, está passando pelos laços e as angústias do inferno? Fale com o Senhor, irmão. Você podia abrir o seu coração para Jesus. Fala: Senhor, eu estou aqui, estou arrebentado, parece que o negócio não vai andar. Eu, quando olho para mim, não encontro saída, olho para os amigos, não encontro saída, olho para a igreja, não encontro. Senhor, me socorre. Ele tem socorro para nós, Ele tem restauração para nós, Ele tem tempo novo para nós. Ele é o nosso melhor amigo e melhor conselheiro. Fale para Jesus, fale para Ele. Que tipo de atitude, pastor? Segundo, ame a palavra. Irmão, tira um tempo, por favor. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Leia pelo menos uma porção da Bíblia. Leia. Pastor, mas eu não quero. Mas se esforce.
Se esforce. Há remédios amargosos que a gente toma sem querer tomar. Por que tomo? Porque preciso. Então você precisa da Bíblia. Então leia. Querendo ou não querendo, a alma desejando ou não desejando, leia, porque aqui é fonte de vida eterna. Aqui é restauração. Quando leio a palavra me limpa. Quando leio a palavra me revela quem sou eu. Quando leio a palavra, eu conheço quem é o meu Pai. E eu conheço que sou amado, sou protegido e sou amparado por Ele. Portanto, leia mais Bíblia. Eu não estou dizendo para você ler só devocional. Pode ler devocional, mas você precisa de ler Bíblia. Aos casais, casaram há quantos anos? Há 20, há 50? Há um mês, há uma semana? Quanto tempo tem de casamento? Separe um tempo com o seu cônjuge para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Que tipo de atitude, pastor? Nada melhora sem perseverança, e sem esforço. Se esforce, persevere. Então eu vou dizer para você aqui, sem medo de errar, esses laços de morte não se resolvem de um dia para a noite, uma hora para outra. É perseverança, é constância, é permanência, é luta diária, que eu tenho certeza que você vai sair dessa, irmão. Você vai sair dessa, irmã. Não desanime, persevere. Eu vou para o quarto ponto. Dicas práticas, se você estiver vivendo dramas assim, dicas práticas. Quarta dica: procure ajuda em sua comunidade. Eu disse, estou repetindo, gente precisa de gente. E gente de Deus precisa de gente de Deus, para perto. Hoje, gente, todos nós temos gente de Deus perto. Tem. Aqui na Terceira você tem mulher de oração, você tem homem de oração. Você pode andar perto. Conselheiro de verdade, conselheira de verdade. Gente que você pode chegar, abrir o seu coração. No mínimo, uma oração você vai receber. Você tem. Então, procure ajuda. Procure ajuda médica. Se for o caso, um psiquiatra pode lhe ajudar. Eu gosto muito do que o Hernandes diz sobre isso. Ele diz que depressão se trata com 3 coisas: fé, remédio e oração. Fé, remédio e oração. Essas 3 frentes vencem qualquer depressão. Quinto, e eu termino com essa aqui: faça alguma coisa que você gosta enquanto você está sofrendo. Pastor, os laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. O que eu tenho que fazer? Procure fazer algumas coisas que você gosta. O que você gosta? Você gosta, você. Eu gosto de algumas coisas, você gosta de outras. Pode ser igual ou não a mim, mas você gosta. O que você gosta? Alguns é um futebol. Alguns é assistir um futebol. Outros é jogar. Outros é sentar com os amigos e bater um papo. O que você gosta? Eu, por exemplo, hoje falei com a Cris, poucas coisas me dão prazer quanto eu sentar numa mesa e comer uma boa comida em família. Poucas coisas na vida me dão prazer tanto quanto sentar, sabe? Comer aquela coisa que você gosta, você tem prazer, família reunida. Por isso que eu acho que quem não senta na mesa para comer uma refeição com a família é um desperdício, pelo menos na minha cabeça. Porque esse ambiente para mim é prazeroso demais. Você comer uma comida boa, com gente boa sentada ao redor da sua mesa, isso me dá prazer. O que te dá prazer? Enquanto você sofre, faça alguma coisa que te dê prazer, que seja lícito. Claro, que seja lícito. O que te dá prazer? O que te dá prazer, amado? O que te dá prazer? Enquanto você vive a dor, alimente a sua alma com alguns prazeres, servirá de ajuda para você sair desse vale sombrio, servirá de ânimo para você pensar lá na frente e sair mais encorajado. Servirá. O que te dá prazer? De repente, um tempo conjugal, um almoço, uma refeição, assistir um filme, uma série, o que te dá? Faça. Participar de um culto, aleluia, prazer. Ficar num culto como esse é renovador, é encorajador, prazer. O que te dá prazer? Pois é. Sabe o que o salmista fez? Você está com o texto em tela aberto? Vou lê-lo
E a gente termina. Abre aí de novo. Fechou? Salmo 116. Olha o que ele diz aqui. Onde eu estive, o verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele está falando onde ele esteve. O verso 4 é o que ele fez. O que ele fez? Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. O que eu fiz? Eu estive lá, os laços eram terríveis, eu estive. O que eu fiz enquanto estive? Eu invoquei o Senhor. Aí olha mais, o que eu aprendi? Verso 5. Aprendi que compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi mais de Deus. Eu aprendi sobre a misericórdia dEle, aprendi que Ele salva, aprendi que Ele restaura, aprendi que Ele tira enquanto estava lá prostrado, aprendi que Ele me salva. Pois é. O que eu posso fazer? Verso 7. O que eu posso fazer? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso descansar, eu posso confiar. Termino dizendo para você, eu não sei se você está passando por algum vale, se a sua alma se encontra cercada por esses laços, mas eu queria que o Senhor tirasse você disso, daí. O salmista diz, eu estive lá, sabe o que eu fiz? Eu orei, e aprendi sobre Deus, e aprendi a descansar em Deus. Ô irmão, descansa, sabe? Descansa no eterno. Ele sabe do que faz, como faz e quando faz. Descansa. Ninguém te ama tanto quanto Ele. Ninguém protege você tanto quanto Ele protege. E ninguém tem planos eternos para você quanto Ele tem. Portanto, confia, descansa. Que Deus nos tire, se porventura estivermos lá, e nos livre, para que nós nunca entremos nessas angústias do inferno. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?